Seu padrasto a agarrou pelos cabelos e a empurrou ao chão. Emily Gracie tinha apenas 22 anos. Sua beleza parecia mais uma maldição do que uma bênção. Jack Turner, o segundo marido de sua mãe, era um homem podre até os ossos. Ele havia perdido tudo por causa da bebida e do jogo. Ao meio-dia daquele dia, os cobradores já estavam esperando do lado de fora do casebre. Jack arrastou Emily para a luz escaldante do dia. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e humilhação. Sirva-os! Ele gritou. Emily congelou de terror. Ela não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Seu próprio padrasto estava ordenando que ela se entregasse aos homens que vieram cobrar suas dívidas. Ela balançou a cabeça. Sua voz se quebrou. Não, eu não vou. Essa recusa acendeu um pavio dentro de Jack. Os homens riram. O orgulho de Jack se estilhaçou como vidro. Ele jogou a garrafa que estava segurando contra a parede. Os cacos se espalharam. Ele pisou forte em direção a Emily e a esbofeteou tão forte que ela caiu contra o chão de madeira. Emily tentou se arrastar para longe. Jack chutou suas costelas. Ela ofegou por ar. Os homens ficaram parados, zombando de sua dor. A fúria embriagada de Jack crescia mais a cada segundo. Você me desafia, ele rosnou. Ele a arrastou pelo braço para fora do casebre e para o pátio ensolarado. O vestido de Emily já estava rasgado da luta. Seu rosto tinha marcas vermelhas. Seus braços estavam roxos de hematomas. Ela gritou implorando por misericórdia, mas Jack não tinha mais nenhuma para dar. Os cobradores seguiram atrás, zombando. Jack empurrou Emily em direção à margem do rio perto dos campos da fazenda. O sol do meio-dia brilhava intensamente em sua pele pálida, fazendo cada ferida parecer crua. Emily soluçou. Suas pernas tremiam. Ela tentou suplicar novamente. Por favor, estou implorando. Jack cerrou os dentes. Suas palavras apenas aprofundaram sua vergonha. Em um movimento, ele a levantou pela cintura e a jogou na água. O rio espirrou violentamente ao redor de seu corpo. Emily afundou abaixo da superfície, os pulmões se enchendo de água gelada. Ela arranhou o ar, desesperada pela vida. A correnteza a pressionou para baixo. Seu vestido rasgado se envolveu ao redor de seus membros como correntes. Ela lutou, mas sua força estava falhando rapidamente. As vozes dos homens desapareceram em ecos abafados acima da água. Seu coração batia forte, sua visão se embaçou. Era esse o fim? Estava ela destinada a morrer como nada mais que a vítima de seu padrasto? Justo quando a escuridão se fechava, uma sombra apareceu na margem do rio. Um cavalo bufou. Botas bateram no chão. Um homem estava correndo em direção à água. Ele não hesitou. Mergulhou no rio e agarrou seu braço. O corpo de Emily estava inerte, mas seus olhos ainda piscavam com a vontade de viver. O homem a puxou para a margem, deitando-a gentilmente na grama. Seu peito se movia enquanto ela tossia água. Sua pele estava coberta de hematomas e cortes, e seus lábios tremiam como se ela quisesse falar. Mas não tinha mais palavras. O homem olhou para ela chocado. Este era Thomas Carter, um fazendeiro de quase 60 anos. Seus olhos se arregalaram ao ver todo o horror gravado na estrutura frágil de Emily. Que tipo de monstro faria isso com sua própria filha? E que tipo de destino a esperava agora que seu padrasto e seus credores ainda rondavam por perto? Seria Thomas capaz de protegê-la da tempestade que estava apenas começando? Emily tossiu e ofegou enquanto Thomas a levantou em seus braços. Seu corpo estava tremendo da água fria. Seu vestido rasgado grudava em sua pele. Ele não perdeu nem um segundo. Colocou-a em seu cavalo e cavalgou rápido em direção à sua fazenda. A velha casa de madeira apareceu. Thomas a carregou para dentro e a deitou gentilmente em uma cama perto da lareira. Ele a envolveu em um cobertor grosso, mas viu que ela tremia. Estava queimando de febre. Seus lábios tremiam como se ela quisesse falar, mas nenhum som saía. Thomas balançou a cabeça preocupado. Ele pegou uma camisa de seu baú. Era uma de suas velhas camisas de trabalho, desbotada, mas limpa. Ele a entregou a ela. Você precisa disso mais do que eu. Emily hesitou, mas vestiu a camisa. Era muito grande. As mangas cobriam suas mãos, mas pela primeira vez em anos, ela sentiu um pequeno traço de segurança. Ela puxou o tecido para perto de si. O crepitar do fogo preencheu o silêncio. Thomas se sentou ao lado dela, esperando. Emily olhou para as chamas com olhos vazios. Então lágrimas rolaram por suas bochechas. Ela começou a sussurrar. Não foi a primeira vez. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Por anos ele me bateu. Por anos orei para que ele parasse. Thomas cerrou os punhos, mas ficou quieto. Emily limpou o rosto com a manga da camisa dele. E hoje ele queria que eu servisse seus cobradores.
Ela parou e olhou para Thomas com vergonha. Eu disse não. Eu resisti. Foi então que ele me bateu mais forte do que nunca, e então me jogou no rio como lixo. Suas palavras pesavam no ar. Thomas sentiu sua mandíbula se apertar. A imagem de seu padrasto forçando-a àquele horror fez seu estômago revirar. Mas Emily não havia terminado. Houve momentos em que pensei que merecia isso. Talvez eu fosse amaldiçoada. Talvez minha vida não tivesse significado. Sua voz se quebrou novamente. Mas quando você me tirou de lá, senti como se talvez Deus não tivesse se esquecido de mim. Thomas se inclinou mais perto. Sua mão áspera descansou gentilmente na dela. Você não mereceu nem um pouco disso. Nem um pouco. O calor em seu tom a fez chorar ainda mais. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que não estava sozinha. Mas fora da fazenda, o mundo ainda estava girando. E homens como Jack Turner não esquecem tão facilmente. Então o que aconteceria quando ele voltasse para levá-la embora novamente? O sol da manhã se ergueu sobre a fazenda. Emily se sentou perto da janela, envolta na camisa de Thomas, olhando para os campos. Pela primeira vez em anos ela se sentia segura. Mas a segurança era frágil, como vidro que poderia se quebrar a qualquer segundo. Thomas trouxe para ela uma xícara de chá quente. Ela o agradeceu com um sorriso suave. Mas seus olhos ainda carregavam uma tempestade. Então o som de cascos quebrou a calma. Uma figura escura apareceu no portão. Jack Turner. Ele montou seu cavalo cansado direto até o pátio e desceu com a arrogância de um homem que pensava que possuía o mundo. Onde ela está? Ele latiu. Emily congelou, seu rosto pálido. Thomas saiu da porta alto e firme. Ela não é mais sua, Jack. Jack riu. Uma risada vazia que fedia a uísque mesmo à distância. Você acha que pode mantê-la longe de mim? Ela é minha. Sempre será. Emily balançou a cabeça de dentro da casa. Não, não mais. Sua voz tremeu, mas havia força nela também. Thomas cruzou os braços. É melhor você seguir em frente antes que eu perca a paciência. Por um momento, Jack pareceu que poderia atacar, mas mesmo em seu estado embriagado, ele sabia que Thomas não era um homem para se brincar. Ele cuspiu na terra, praguejou baixinho e subiu de volta em seu cavalo. Enquanto ele se afastava, Thomas se virou para Emily. Isso não acabou. Ele voltará. E pior, ele trará outros. As mãos de Emily agarraram as mangas da camisa mais apertadas. O que podemos fazer? Thomas pensou por um longo momento. Então ele disse: há um homem que pode ajudar. Xerife Hawkins. Mais tarde naquele dia, Thomas selou e cavalgou para a cidade. O xerife era um homem mais velho, com um olhar afiado. Um homem que havia visto o pior da fronteira. E ainda se portava com honra. Thomas contou tudo sobre o abuso, sobre a dívida, sobre como Emily quase se afogou no rio. O xerife ouviu e então assentiu. Vou colocá-la sob minha proteção. Se Jack Turner mostrar o rosto novamente, ele responderá à lei. Thomas retornou à fazenda com um pouco de esperança no peito. Mas ele também sabia uma coisa. Homens como Jack não desistem facilmente. Eles sempre voltam. E quando voltassem, haveria um acerto de contas. A noite estava caindo sobre a fazenda. Emily se sentou perto do fogo, suas mãos apertadas ao redor de uma xícara de chá. Thomas caminhava pelo chão inquieto. Ele sabia que Jack Turner não desistiria. Tinha visto o olhar nos olhos daquele homem. O olhar de um jogador que havia perdido tudo e queria vingança. De repente, o som de cascos quebrou o silêncio. Cães latiram do lado de fora. A xícara de Emily escorregou de suas mãos e bateu no chão. Thomas pegou seu rifle e saiu para a varanda. Tochas iluminaram a noite. Uma dúzia de homens estava no pátio. Na frente estava Jack Turner com seu sorriso torto. Ao lado dele estava o cobrador. Um homem alto com uma cicatriz no rosto. Atrás deles estavam bandidos armados prontos para problemas. Jack apontou para a casa. Traga-a agora. Thomas plantou suas botas firmemente na terra. Você não vai levá-la. O homem da cicatriz zombou. Velho, você não pode lutar contra todos nós. Com isso, a gangue avançou. Thomas disparou um tiro para o ar. O estrondo ecoou pelo vale. Por um segundo eles hesitaram. Mas então a multidão avançou. Thomas balançou seu rifle como um taco, derrubando um homem. Outro atacou com uma faca. Eles se chocaram com força, punhos e botas na terra. Emily gritou da porta. 2 homens a agarraram pelos braços e tentaram arrastá-la. Ela lutou como uma gata selvagem, arranhando e chutando. Mas eles a golpearam no rosto. Thomas se soltou e se lançou em direção a ela. Mas 3 homens saltaram em suas costas. Ele lutou dando socos, mas o peso era demais.
Eles o derrubaram no chão. Sangue escorreu de sua sobrancelha. Jack ficou sobre ele rindo. Você está acabado, Carter. Deveria ter ficado fora disso. Emily gritou. Deixe-o em paz. Ela tentou correr para Thomas, mas foi empurrada de volta para a terra. Jack levantou sua bota como se fosse pisar no peito de Thomas. O cobrador da cicatriz puxou o cabelo de Emily para trás, rosnando em seu rosto. Tudo parecia perdido. E então da distância veio o trovão de mais cascos. Vozes gritaram pela noite. Xerife Hawkins, abaixem suas armas. Lanternas balançaram enquanto um grupo de cavaleiros cercou o pátio. O xerife se sentou alto em sua cela, revólver firme em sua mão. Seus delegados se espalharam, rifles apontados para a gangue de Jack. Pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Jack desapareceu. As mesas tinham virado, mas o xerife chegaria a tempo de salvar Emily e Thomas do golpe final. O pátio congelou em silêncio. Xerife Hawkins se sentou alto em seu cavalo. Revólver firme, sua voz afiada. Abaixem suas armas agora. A gangue hesitou. Um dos delegados disparou um tiro de aviso para o ar. Isso foi suficiente. Facas bateram no chão. Armas foram jogadas de lado. Os homens recuaram, mãos levantadas. O rosto de Jack Turner se contorceu de raiva e medo. Por anos, ele havia governado Emily com terror. Agora estava sem poder, encurralado pela lei e exposto pelo que era. O xerife acenou para seus homens. Levem-nos. Em poucos minutos, Jack e o cobrador estavam amarrados com cordas, empurrados para seus cavalos e levados em direção à cidade. As tochas desapareceram na distância. Tudo o que restou foi o crepitar silencioso do fogo e a respiração pesada de Thomas e Emily. Thomas lutou para se levantar, limpando o sangue de sua sobrancelha. Emily correu para ele, jogando seus braços ao redor de seu peito. Pela primeira vez, ela se sentiu segura. Não apenas no corpo, mas no espírito. Lágrimas derramaram por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Thomas a abraçou apertado. Acabou agora. Ele nunca mais vai machucá-la. Ela enterrou o rosto contra ele. Naquele momento, os anos de dor começaram a perder sua força. O xerife tocou seu chapéu. Vocês dois passaram por muito. Descansem tranquilos. A justiça fará o resto. Então ele cavalgou para a noite, deixando a fazenda em paz mais uma vez. O amanhecer brilhou suave e dourado na manhã seguinte. Emily ficou na varanda, ainda na camisa velha de Thomas, olhando para os campos amplos. O horizonte se estendia longe e livre como uma promessa de nova vida. Thomas se colocou ao lado dela, sua mão calejada tocando a dela. Seus olhos se encontraram, não como salvador e vítima, mas como duas almas encontrando esperança nas cinzas do sofrimento. Que lição carregamos de sua história? Que mesmo no vale mais escuro, uma mão pode se estender para nos puxar de volta à luz. Que não importa quão quebrado seja o passado, ainda pode haver um futuro cheio de força e amor. Então, deixe-me perguntar a você. O que você faria se visse alguém como Emily, quebrada, mas ainda lutando para viver? Do você se afastaria? Ou seria você quem a puxaria do rio? Se esta história te tocou, dê um like neste vídeo e certifique-se de se inscrever para não perder a próxima jornada que compartilharemos juntos. Porque no Velho Oeste e na própria vida, as batalhas nunca terminam.